Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Nós estamos na nossa série poderosa, sendo transformado pelo poder da oração. Hoje é o 4º dia de 5 dias. Vamos orar pela palavra de hoje. Ó poderoso Deus de Israel, fale conosco através dessa mensagem, Pai. Pai, que a Tua graça, a Tua misericórdia sempre esteja sobre a nossa vida. Senhor, eu lhe peço, Senhor, que este ensinamento seja direcionado pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus por isso. Veja só, o tema de hoje é a humildade na oração. Devemos ser humildes na oração. Então, quando nós levamos as nossas necessidades diante de Deus e reconhecer a nossa inabilidade, em conseguir que precisamos pelas próprias forças e mostrar que nós não conseguiremos com as nossas próprias forças, é um ato de humildade, quando confiamos plenamente em Deus enquanto provedor. O Deus é o nosso provedor. E Deus que quer confiamos plenamente nele. Ele quer que nós confiamos plenamente nele. Se realmente confiamos em Deus, Ele proverá em nós. Se realmente confiamos totalmente nele, confiamos no que Ele decidir prover por nós. Se pedimos algo tão específico então ficamos com raiva, Deus, porque não conseguimos? Porque não conseguimos ter resposta, não estamos confiando que Deus é que está sob o controle. Quando temos atos dessa forma, às vezes a gente ora, Deus, mas eu não estou tendo resposta. Deus tem o melhor. Às vezes não da forma que esperamos, mas da forma que Ele quer conduzir sobre a nossa vida. E como se pedisse a Ele que desse algo. A única coisa que importa é que Ele às vezes é que se Ele se curva às nossas vontades, mas não é assim. É que seja feita a vontade de Deus. Quando eu coloco o meu eu, na verdade eu devo me curvar às vontades dele. Não eu achar que Deus quer fazer minha vontade. Não, as vontades são de Deus. Nós devemos orar para que Deus coloque dentro do nosso coração a vontade, qual que é para a nossa vida. O certo é que devemos confiar totalmente nele e nos dará tudo o que precisamos. Ele realmente trabalha tudo para o bem daqueles que amam. Romanos 8:28 vai dizer. Enquanto Jesus orava no jardim de Getsêmani, o próprio Jesus Cristo demonstrou isto ao pedir ao Pai que removesse o sofrimento, se possível, passasse aquele cálice, passasse dele. Embora ele peça isto, ele sabe a impossibilidade do seu pedido. Ele sabe que precisa seguir em frente e morrer. Então ele termina sua oração com uma linda demonstração de como deve fazer as vontades e submeter a vontade de Deus. Que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade. Lucas 22:2, Senhor, se for, Senhor, passe de mim esse cálice. Aí ele diz, olha, Senhor, mas não seja conforme a minha vontade, que seja conforme a tua vontade. Olha só ele praticando a oração do Pai Nosso. Que seja feita a vontade, assim na terra como no céu, que seja feita a tua vontade. Em oração, Deus quer que levamos as nossas necessidades a Ele, porque ao fazer isso, descobrimos que realmente precisamos. Em muitos momentos pensamos em oração como uma tentativa de fazer que Deus faça o que queremos. Se eu tiver fé o suficiente, se disser as palavras certas, Deus fará isso para mim. Mas na maior das vezes, a oração é uma forma de mudarmos o nosso coração. Quanto mais oramos, mais nos aproximamos de Deus. Quanto mais você ora, meu irmão, você dedica um tempo de meditação na palavra, mais você se aproxima de Deus. Mais nós nos aproximamos, meditando, conhecendo, tendo intimidade com Deus, fazendo que a nossa vontade coincida com a vontade de Deus. Enquanto você for ler os versículos, meditar nessa série, pense um pouco no incrível como é servir a Deus, que graciosamente tomou os nossos pecados, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Mateus 26 vai dizer para nós assim, Mateus 26:36 vai dizer a passagem, Jesus foi aos discípulos a um lugar chamado Getsêmani. Ele disse, sente-se aqui enquanto eu vou ali orar.
Então Jesus foi levado consigo, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir aquela grande tristeza, aflição e disse: olha, o próprio Jesus teve medo, ele teve aflição. Por que eu e você não vamos ter? Mas ele faz uma oração ao Pai. Ele diz: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fique aqui vigiando comigo. Ele pede Deus, Jesus Cristo, pediu ajuda para os discípulos. Fica aqui comigo. Fica aqui comigo, que a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Ele foi um pouco adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se possível, afasta-se de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não conseguem vigiar comigo nem uma hora? Vigie e ore, porque não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, difícil mesmo é conseguir. Pela 2ª vez Jesus foi e orou, dizendo: meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu beba, então que seja feito a sua vontade. Ele voltou de novo, encontrou os discípulos dormindo e estavam com sono, e não conseguiram ficar com olhos abertos. Jesus tomou a sair de perto deles, orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou aonde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda dormindo, descansando? Olhe, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue às mãos dos maus. Levante-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está a me trair. Jesus orou 1, 2, 3 vezes. Ele, Filho do Deus Todo-Poderoso, ele se curvou, pediu ali força. Com certeza, naquele momento, ele estava angustiado. Ele pediu para que os discípulos fossem com ele. Lucas 22, 39 diz assim: 22, 39 diz: e Jesus saiu, foi como era de costume, ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: ore, pedindo que vocês não sejam tentados. Ore, pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice de sofrimento, porque que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então um anjo do céu apareceu e o animava. Um anjo apareceu no céu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda, e o seu suor era como as gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e encontrou eles dormindo, pois a tristeza deles era muito grande, e disse: por que vocês estão dormindo? Levante-se, ore, para que não sejam tentados. Jesus pediu para que eles orassem, para que não fossem tentados na luta, na dificuldade. Nós devemos orar para que não venhamos cair em tentação. Por isso que a oração do Pai Nosso diz: Senhor, não deixe que nós caímos em tentação. É o que Ele pede. Vamos orar. Ó poderoso Deus, assim como o Senhor nos ensinou no Pai Nosso, Pai, que o Senhor não nos deixe cair em tentação, que o Senhor venha livrar, Pai, do laço do passarinheiro, que o Senhor venha livrar, Pai querido, da inveja, do olho gordo, de tudo aquilo, Pai, que tem tentado nos afastar diante de Ti. Pai, tudo aquilo, Senhor, que tem às vezes bloqueado esse homem, essa mulher, de Te buscar como deveria buscar. Arranque deste homem, desta mulher, para que o Senhor possa ser colocado na vida de cada um como o primeiro, porque o Senhor é o primeiro, o Redentor, Pai querido. Nós necessitamos que o Senhor esteja conosco em todos os momentos, que a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua sabedoria sempre esteja com cada um de nós, porque mesmo que nós passar pelo fogo, temos a certeza que não nos queimaremos, porque o Senhor é o Deus que consola, é o Deus que guarda, é o Deus que livra, é o Deus que cura, é o Deus que opera, e operando Deus, quem impedirá? Então, ó Deus, que seja manifestado neste dia o Teu grande poder sobre a vida de cada um. Eu lhe peço, ó Deus, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém
E graças a Deus por isso. Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida. Amém.